Olá, boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso momento de saber e sentir, agora voltando, ao vivo, para que nós possamos aproveitar esse momento e também através das reflexões e nos encontrando um caminho para as nossas vidas, baseado na contribuição que o Espiritismo pode nos oferecer. Então vamos orar para iniciarmos a nossa atividade. Senhor Jesus, nesse momento rogamos-te o amparo, o auxílio, para que o Senhor possa nos fortalecer nessa caminhada na Terra, para que possamos ser melhores, afastando-nos as ideias perniciosas que tanto nos encaminham para o mal, no seu lugar, nos oferecendo sempre a inspiração para o bem. Obrigado, amigos espirituais queridos, permaneçam conosco, hoje, agora e sempre, assim seja. Bom, nós estamos então iniciando hoje, como nós falamos, ao vivo, nossa atividade. Também gostaríamos de dizer que nós estamos iniciando um novo livro. Encerramos aquele livro, estamos iniciando esta obra, Passos da Vida, do Espírito Emmanuel, e outros, oferecido aqui para a nossa reflexão e editado pela Federação Espírita Brasileira. Essa obra foi editada em 1969, a sua primeira edição, mas continua atual, como se tivesse escrito hoje para todos nós, assim como a maioria das obras mediúnicas, que são atemporais. Elas são escritas para nos ajudar na Terra enquanto aqui permanecemos. Então, o Emmanuel nos fala aqui no prefácio, que ele nos oferece esse singelo trabalho, com lembranças, solicitações e pensamentos que nos ajudem, então, a buscarmos uma melhor experiência nesse mundo onde vivemos. E nós vamos à primeira lição, o primeiro capítulo desta obra, intitulado A Vida em Nós. Então, nós vamos aqui buscar as reflexões. A vida em nós, do Espírito Emmanuel. Criando as criaturas para a glória da vida, na condição de espíritos eternos, destinados a lhe herdarem as qualidades divinas, o Criador criou um reino, um universo. Ou seja, não criou apenas a Terra, mas assim como as cidades, os estados de um país, a Terra é também uma parte constante desse universo, que é um reino. O reino de Deus é esse universo todo, a criatura humana e tudo aquilo que nele contém. Então nós fazemos parte desse universo. E ainda colocando aqui um tema um tanto polêmico ainda, para parte da ciência, até mesmo para as próprias religiões, que tem muitas vezes uma visão mais dogmática, ou até mesmo teológica voltada para uma vida só. Então a Terra seria o único país, ou melhor, o único planeta no universo que seria habitado, sendo ela, inclusive, o centro do universo. Mas essas informações têm sido cada vez mais desconstruídas, pelos avanços da ciência, pelas informações trazidas pelos espíritos. Uma organização comunitária nos mundos da vastidão cósmica. Então, existem comunidades em todo o universo, como nós estamos comentando. Existem famílias, existem seres vivendo em todos os lugares desse universo. Um lar, a natureza. Então a natureza é o nosso lar. Nós vivemos em comum dimensão com a natureza. Nós vivemos imiscuído nela. Nós fazemos parte da natureza. Muitas vezes perdemos essa concepção e não cuidamos, propriamente da nossa vida, porque nós achamos que, melhor, da vida não, cuidamos da natureza porque achamos
que a natureza é algo à parte, né, que nós podemos usufruir sem ter sobre ela nenhuma responsabilidade. Não é isso que acontece. Nós fazemos parte dessa natureza. Uma família, a humanidade universal, ou seja, o homem é o mesmo em todo o universo, melhorado, não mais atrasado, conforme a condição evolutiva de cada um. Isso nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos e em outras obras que falam dessa humanidade universal, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a forma humana é a mesma em toda parte, embelezada ou mais grosseira, conforme a evolução do espírito. Claro, com alguma particularidade referente àquele mundo, né, onde o espírito está habitando. Um ambiente, a paz, né? Então, Deus criou a paz, nós é que nos afastamos dela. Eu não sei o que Deus quer comigo porque eu não tenho paz. Como se a paz que nós experimentaremos dependesse de Deus. Deus criou a paz, né? Inclusive, Jesus chegou a nos dar essa paz, dizendo: Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Mas não como o mundo vai dar, mas nós queremos a paz aqui no mundo. Nós queremos viver tudo que as nossas vontades determinam e queremos estar em paz. Quando, em verdade, a paz é conforme o Cristo nos ensinou. Então, qual é a paz que Deus quer que nós tenhamos? Aquela paz que vem do Evangelho trazido por Jesus, que nos orienta para termos paz. Quando nós vivemos o Evangelho, nós então passamos a ter paz. Quando nós não vivenciamos o Evangelho, nós nos atormentamos. Então, essa paz é dada por Deus como um ambiente comum a todas as criaturas, mas nem todos nós sintonizamos com essa paz. Então é preciso esforço de nossa parte para sintonizar com essa paz. E alguém dirá, mas como fazer isso? Novamente repetimos, vivenciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele fala ao doutor da lei? Faze isto e viverás. Ou seja, viverás em paz, você terá vida. Se você preferir o egoísmo, preferir o orgulho e outros vícios, então você não terá paz. Ele querendo dizer então ao doutor, mas faze isto e você vai ter paz. Então Jesus nos dá essa receita de paz que nós precisamos colocar em prática. Um envoltório da matéria. Nós temos um corpo que nos foi dado como uma criação de Deus, né, para a evolução do nosso espírito. Então, em cada encarnação, nós tomamos um corpo diferente do anterior, mas é o mesmo espírito, somos nós que retornamos para a vida que nós precisamos. Agora, teremos também que dar conta do que nós faremos com esse corpo, porque o corpo é um empréstimo. Se nós nos perdermos em vícios, em comportamentos extravagantes, desrespeitando o corpo, colocando ele inclusive em perigo, não cuidando da saúde, nós estamos comprometendo a vida nesse corpo. E então teremos muitas vezes que partir mais cedo, chegando ao mundo espiritual como suicidas indiretos, mas como suicidas. A gente não quis tirar a própria vida, mas nossa conduta o fez. Então, se nós temos um envoltório chamado corpo, nós precisamos cuidar dele, né? Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala cuidar do corpo e cuidar do espírito. Os dois têm necessidades diferentes, mas que concorrem para o mesmo objetivo. O corpo bem cuidado, utilizado para as coisas que o espírito precisa fazer, dará a ele a experiência que ele precisa ter para poder sair da Terra melhor do que chegou aqui, o espírito. O espírito cuidando desse corpo, direcionando, né, para as ações nobres, para o bem, também o fortalecerá nas energias do bem. Porque as energias do amor e do bem, elas não fortalecem apenas o espírito. Elas dão saúde também, força para o próprio corpo, mergulhando ele numa energia mais preparada para a sua plenitude, do que aquelas que vão nos preparando para a decrepitude, né, para a destruição, que muitas vezes nós não prestamos atenção.
um sistema de controle, a afinidade com a gravitação. Então o mundo gravita, né? Tudo caminha sem que nós precisamos fazer nada. A Terra e os planetas, os sóis, as galáxias orbitam sem que os seres precisem mover uma palha para isso. Está nos planos de Deus. Uma religião, o amor. Então, nós podemos, é claro, professar uma religião na Terra, seja ela qual for a religião de nossa preferência, de nosso entendimento, mas a única religião verdadeira chama-se amor. Quem vive o amor, estando ligado a uma religião ou não, está cumprindo a religiosidade que a religião deve fazer, conduzir o espírito para que ele seja conduzido a Deus. Então, nesse sentido, temos que nos perguntar se nós estamos vivendo uma religião formal apenas, cumprindo preceitos, ou nós estamos vivendo o amor. Então, se estivermos vivendo o amor, os preceitos eles são apenas simbólicos, podendo nos ajudar a fazer alguma coisa ou outra, mas não a desenvolver sentimentos como o amor, que só se desenvolve com o nosso desejo do bem para tudo e para todos. Então, quando temos o desejo do bem para com todas as criaturas, nós estamos nos aproximando do amor. Uma lei, a justiça, mas não somente a justiça da terra, que muda de tempos em tempos. As leis humanas se modificam, mas a justiça de Deus não, porque ela é baseada numa lei imperecível, uma lei de todos os tempos, uma lei de sempre. Que lei é essa, né? O amor. E o preceito maior desse amor é não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos façam. Ou fazemos aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, ou seja, utilizando esse preceito, nós nos enganaremos muito menos e aplicaremos na nossa conduta uma justiça, que é a tratar todas as pessoas com o devido respeito que eles precisam, sem lesar a ninguém. Um tribunal, a consciência. Embora a gente possa ter aqui no mundo contato com uma série de leis e julgamentos e tribunais, né? Porém, o tribunal do qual nós não poderemos fugir, porque mesmo a justiça humana pode se enganar, mas esse não se engana, porque ele está instalado onde? Dentro da criatura, no seu âmago, na sua essência, é a voz de Deus, é a voz de Jesus, é a voz dos bons espíritos, é a voz da própria experiência do espírito vivenciada em vidas anteriores, lhe falando naquele momento. Então nós estamos constantemente sendo julgados intimamente por esse tribunal de experiências e de auxílios que nós recebemos, desde o Pai Celeste até aqueles que nos ajudam aqui mais próximos. Esse tribunal é íntimo. E quando perguntado aos espíritos, no livro dos espíritos, onde está escrita a lei de Deus, eles responderam, na consciência. Ou seja, não precisa de livros sagrados ou qualquer coisa que nos conduza a este ou aquele lugar. Todos eles são importantes e necessários para nos relembrar o que nós devemos fazer. Mas, em verdade, nós já sabemos, porque isso está dentro de nós. E nós já sabemos o que devemos fazer. Uma doutrina de compensação, a cada um por suas obras. Então Jesus disse isso, né? A cada um será dado conforme as suas obras. A gente não pode esperar ou achar que as nossas atitudes não terão consequências. Todas as nossas atitudes têm consequências. Essas consequências são consequências morais, que se refletem também na vida física, né? Então, cada um de nós receberá o produto, né, o pagamento da obra que nós edificamos. Então, cada um pode perguntar-se que obra está edificando no mundo. Né? Se eu tivesse hoje que colher consequências dos meus atos, essas consequências seriam boas? Ou elas seriam difíceis? Essas são as minhas obras. Uma riqueza igual para todos, o tempo. Muita gente diz assim, o tempo resolve tudo. Sem dúvida que, cronologicamente falando, em algum momento as coisas vão se resolver. Mas não é o tempo que resolve. Quem resolve somos nós quando utilizamos o tempo.
Então, se eu utilizo o tempo para fazer o que eu devo, naturalmente teria um resultado ali na frente. Agora, se eu fico ocioso, ou se eu me dou aquilo que eu não devo, naturalmente o tempo vai me trazer de volta o quê? Em tempo oportuno, eu vou receber o produto daquilo que eu criei. Então, é uma riqueza igual. Todos temos o tempo à nossa disposição. Esse tempo que passa, esse tempo íntimo, esse tempo de fazer, esse tempo de sentir, esse tempo de querer, todos temos. Então, é tempo de amar, né? Ensinam os espíritos. Estamos na transição planetária. Não existe mais a possibilidade de nós considerarmos outra coisa. Estamos no tempo de verdadeiramente amar. Há de se perguntar, cada um de nós, né? Haveremos nós de se inquirir para saber se nós estamos verdadeiramente trabalhando nesses aspectos, né? Do amor que nós devemos dar ao semelhante. Uma força, o bem. O bem tem uma força incomensurável. Ele constrói tudo no sentido da elevação do espírito, porque ele é edificador de valores imperecíveis. Tudo que nós fizermos, tudo que nós ganharmos no bem, irá conosco para sempre. Um princípio, a liberdade. Somos livres para agir e fazer o que nós quisermos. Temos o livre arbítrio. Mais uma vez, responsáveis pelas ações que o nosso livre-arbítrio nos fez fazer. Então, somos livres, porém responsáveis. Mas nós temos liberdade. Deus nos concede o direito de obrarmos pela nossa vida, pelos outros, como nós desejamos. Um direito, o apoio ao dever cumprido. Qual o nosso direito maior? O dever. Quando nós cumprimos o dever, estamos implicados no bem que o dever produz, que é nos trazer a plenitude, o aprendizado que nós precisamos. Uma regra para o dever, para o cumprimento desse dever, a disciplina, como falou Emmanuel para o Chico. Muita gente não gosta de regras, não gosta de disciplinas, não gosta de direcionamentos, e fica questionando, brigando, lamentando, e muitas vezes tem prejuízos nos seus interesses porque não cumpre regras. Mas onde não existe regra nesse mundo? Qual é a instituição? Qual é o poder? Qual é a ação nesse mundo que não seja necessário, não é necessária a disciplina? O profissional do direito encontra a disciplina nas leis. O profissional da saúde encontra a disciplina nos procedimentos que ele tem que cumprir. E assim por diante. Na nossa família tem regras, ou todo mundo faz o que quer. Então nós não teríamos uma família organizada, ou a hora do almoço, a hora do jantar, nem a comida para comer, se não tivesse uma disciplina, uma rotina de coisas que nós temos que fazer para obter aquilo. Nós lamentamos muito, é uma das coisas que as pessoas mais reclamam e lamentam, cumprir regras, cumprir disciplinas. Mas é isso que nos educa. E quem não cumpre, perde o benefício para o qual está destinado. Um regime para as criaturas, o equilíbrio. Tudo precisa ser feito em regime de equilíbrio. A gente não pode achar que o desequilíbrio, que a grosseria, que a balbúrdia, que tudo aquilo que as pessoas fazem em nome da liberdade de expressão seja bom para a criatura. Não, o equilíbrio é bom. O desequilíbrio nunca é bom. O equilíbrio, sim. Então, busquemos o equilíbrio. Não resolver as coisas de maneira intempestiva, criando problemas e arrastando dificuldades. Não vai nos levar a nada. E ainda seremos responsáveis pelas consequências que aquilo criar. Uma ordem, o progresso. Esse é um determinismo da lei divina. Façamos o que nós quisermos, mas jamais impediremos o progresso. O progresso é uma lei da natureza. Nós e toda a natureza e toda a vida e os mundos estão em curso nessa lei, lei do progresso. Uma tabela de responsabilidade, o conhecimento em vários graus. Conhecer, aprender sempre, sobre tudo, a fim de que nos enriqueçamos intelectualmente, mas sobretudo também utilizando o conhecimento, aprendamos também moralmente. Um metro, a lógica, a razão, prestar atenção. Né? O Kardec diz que no Evangelho segundo o Espiritismo, a única fé que pode ser chamada de fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, usemos a razão, a lógica, para não sermos ludibriados pelas pessoas místicas ou que trazem informações
que não são reais acerca da vida espiritual e acerca da vida aqui material da Terra. Um código de trânsito espiritual, a fraternidade com o respeito mútuo. Então, a fraternidade é um caminho que nós vamos ter que percorrer. Não apenas nos vermos como irmãos, mas nos sentirmos como irmãos, para fazer o bem para os nossos irmãos. Uma escola, a reencarnação. Nenhum de nós foge dela. Voltamos para a reencarnação para dar prosseguimento aos projetos assumidos e abandonados, àqueles começados e inacabados, corrigir enganos, conquistar, reconquistar, reparar erros, perdoar, ser perdoado, mas, sobretudo, para aprender e melhorar para o futuro. Não viemos aqui apenas resgatar, temos que aprender para melhorar, para evoluir. Um processo de aprendizagem, a experiência. Tudo que nós fazemos fica marcado, gravado em nós e vai conosco para sempre. Nunca nos livraremos daquilo que vivemos, estará dentro de nós. Por isso, evitarmos o mal, porque o mal também andará atrás de nós. Uma instituição crediária, o serviço ao próximo. Eu quero créditos para a minha melhoria espiritual ou para ter bênçãos da minha caminhada, vindas daquilo que eu mesmo produzi, então faça o bem, façamos o bem, a caridade. E a gente ganha méritos. A vida é feita de mérito e demérito. O bem praticado, mérito. O mal praticado, demérito. Então, para nós crescermos e assim melhorarmos. Uma oficina, o burilamento. Todos nos burilamos na vida que temos. Nunca sairemos da Terra do jeito que aqui chegamos. Alguma ponta, alguma aresta, nós conseguimos aparar. E já nos ajuda muito. O objetivo, a perfeição. Porque se não fosse, se a vida fosse inútil, se ninguém melhorasse, então Deus nos condenaria quando nos enviasse para o corpo. Então tudo melhora, tudo se aperfeiçoa, tudo caminha para a perfeição. E nós também. Então aquela pessoa que a gente acha que não tem jeito sim. Pode não ter jeito agora, mas daqui um pouco vai ter. Então, à face de semelhantes realidades, diz Emmanuel, todos os atritos, conflitos, provações, aflições, dificuldades, embaraços são criações nossas, na criação de Deus. E que, não só na escola das vidas sucessivas, com criteriosa aplicação dos tesouros do tempo, conseguiremos nós extinguir. Então, todo esse mal, toda essa dificuldade que a gente cria no caminho, né, dentro da obra de Deus, que é a vida onde nós também estamos, será extinta com o nosso próprio esforço, com a nossa própria luta, com o nosso próprio trabalho. Deus não tira nada da vida de ninguém. Quem tira é o próprio Espírito quando age corretamente. Pedro diz: um ato de amor cobre uma multidão de pecados, mas sem atos de amor permanecem os efeitos daquilo que nós criamos, bem ou mal, que irão conosco até que nós resolvamos, né, modificar a nossa vida amando, praticando bem e a caridade. Então, assim, meus queridos amigos e irmãos, vamos passar agora a um momento de interiorização. Pensemos em Jesus, na sua imagem veneranda, como nos agrade. Sintamos a atmosfera amorosa toma conta de nós, envolvendo o nosso íntimo, trazendo ao nosso espírito o fortalecimento e a paz. Sintamos essa paz que inunda a nossa alma nesse instante. Percebamos as bênçãos que nos alcançam. Sintamos a mão generosa que nesse momento toca o nosso coração. Percebamos os ombros de Jesus onde estamos abraçados, com a nossa cabeça encostada na dele, ouvindo silenciosamente, de maneira sutil, no nosso ouvido. Prossiga, mais um passo, um outro mais. É assim que ele nos quer. Sintamos ele nos auxiliando e nos motivando para isso. Ouçamos a voz melodiosa da sua mensagem, ecoando em nossa mente. E assim, sentindo essa atmosfera, esse refrigério que toma conta de nós, vamos dizer a Ele: muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.